Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Hoje falaremos a respeito da prisão de Jesus, onde Jesus é preso. Vai do versículo de número 47 até o versículo de número 46. Mais uma vez, o texto é longo, então estarei tratando de apenas alguns versículos principais, para que nós possamos ter um entendimento melhor a respeito desse longo texto. Não é porque ele é longo que não deixa que não seja maravilhoso e abençoado. Então, eu vou estar trazendo essas explicações e você vai pegar aí e vai ler o texto todo e ter um entendimento até mais amplo do texto. E vai estar aí estudando juntamente comigo essa palavra abençoada e maravilhosa. Versículo de número 48, ele diz assim: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. Judas havia dito à multidão que prendessem o homem em que ele desse um beijo. Essa não era uma prisão executada por soldados romanos, de acordo com as leis romanas, mas uma prisão ordenada pelos líderes religiosos. Judas então indicou Jesus, não porque Jesus fosse difícil de ser reconhecido, mas porque havia concordado em ser seu acusador formal, caso fosse instituído um julgamento. Caso tivesse sido instituído o julgamento, Judas então foi capaz de levar o grupo de soldados até aonde Jesus ele estava ali naquele momento. Uma outra coisa interessante aqui nesse texto é quando a palavra de Deus ela começa então a falar que o lugar ao qual Jesus estava, ele era um pouco distante, então de longe dava para se ver aquela multidão com tochas iluminando o caminho, chegando. Você imagina a expectativa que Jesus estava, a angústia que Jesus estava passando naquele momento. Eu fico pensando também se Judas não pensou que algum dos seus discípulos, ou até o próprio Cristo, ele não ia interferir nessa questão da prisão. Né? Às vezes eu fico fazendo umas reflexões nesse texto e fico impressionado com algumas coisas que acontecem quanto a isso aí. Versículo 51 e 53 diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensais que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? O homem que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o nome do servo é Malcom, foi Pedro. Está lá em João, capítulo 18, versículo 10, para essa comprovação. Estava ele tentando evitar o que considerava ser uma derrota,
O discípulo não entendia que Jesus tinha de morrer a fim de alcançar a vitória total para nós, aqueles que confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas Jesus demonstrou seu perfeito compromisso com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Seu reino não seria conquistado com uma espada, mas o seu reino seria conquistado pela fé e pela obediência a Deus. Embora os líderes religiosos pudessem ter prendido Jesus a qualquer momento, resolveram um momento, à noite, como se fosse ele um ladrão, um salteador, prendê-lo na madrugada. Por temerem o quê? Temerem a multidão, temerem o povo, que acreditavam que Jesus era um Messias, que Jesus era um profeta. Por temerem também aquelas pessoas que faziam os cortejos e acompanhavam Jesus por todos os lugares e todos os dias. Como diz aí que podemos ver no capítulo 26, versículo 5. O versículo de número 55 diz assim: naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espada e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava no templo e eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Versículo de número 56 diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram, foram embora. Mais uma vez, o cumprimento das Escrituras. Algumas horas antes, os discípulos haviam confirmado e afirmado que jamais abandonariam a Jesus, que preferiam morrer com ele ao negá-lo. Mas quando chegou o momento crucial, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir. Por quê? Porque Jesus disse que eles não podiam se defender. Porque Jesus, ele chegou naquele momento e disse assim: olha, vocês não precisam fazer nada. Eu vou com eles ao julgamento, eu vou aonde eu tiver que ir. Você sabe por quê? Porque se eu quisesse, eu não seria capturado. Eu pediria e o meu pai mandaria então legiões de anjos para me defender. E quando Jesus diz isso, então eles ficam apavorados e vão embora. Por quê? Porque eles só entenderam o seguinte: ele está indo por conta própria. Ele está indo morrer por conta própria. Ele não fez o levante ao qual os judeus tanto esperavam. Ele não fez o levante que alguns discípulos ali tanto esperavam, inclusive eu acho que até Judas esperava naquele momento um levante da parte de Jesus, seus discípulos se defendendo e proclamando então ali a independência de Israel do Império Romano. Quando na verdade o que Cristo quis estava ali para realizar e fazer é a independência de cada um de nós da prisão do pecado. Essa foi a grande jogada de Jesus. Essa aí foi o motivo pelo qual Jesus encara a cruz do Calvário e nos dá então livre acesso ao soberano, ao eterno Deus, e nos dá também com isso a vida eterna. Quero que você verifique também depois no versículo 26, capítulo 26, versículo 35, esse desenrolar aí também dessas coisas. Que Deus esteja a abençoar as nossas vidas rica e poderosamente. Esses versículos, eles têm que falar poderosamente no nosso coração. Aí você entende
tudo aquilo que foi e todos os acontecimentos ali ao qual Jesus se sujeitou. Mais uma vez, Deus abençoe as nossas vidas. Espírito Santo de Deus nos encha de sabedoria, entendimento e conhecimento da sua palavra. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo.